Esse edifício, penso no fim desde o início. Eu aqui à beira do precipício, constato de fato que o amor, esse edifício, cai em pingos finos da minha sopa, cai em pingos finos da minha roupa. Pancadas no andar de cima do meu coração, caldos de piscina são como beijos de paixão. A hipnose da falta e a serpente, a última dose afogou o amor da gente, e você culpada até os dentes. O amor, esse é difícil. 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 É mais fácil achar um diamante do tamanho de um ovo de hiena. É mais fácil levantar uma montanha com as próprias mãos. É mais fácil tocar tábua indiana que corta a cabeça. É mais fácil agarrar uma unha da cintura do tubarão. Boa noite. Boa noite a todas e todos que estão entrando aqui na live do Espaço Afluentes. Esperar mais um minutinho, porque falta um minutinho para as 7. Cheio de amigos aqui, amigas queridas, que bom. Bom, eu queria agradecer o convite do Espaço Afluentes pela curiosidade no aprofundamento de temas conhecidos e curiosidade e abertura para buscar novos temas e buscar novos assuntos e se aprofundar em o que mais existe por aí que nem todos nós sabemos. Eu também queria agradecer a todas e todos que estão aqui. É um prestígio não só para o Espaço Afluentes, mas para mim, pessoalmente, para a Marília, para o nosso trabalho. Eu vou chamar a Marília agora. Espera aí. Marília. Eu não sei se eu chamo ou se ela que entra aqui. Espera aí. Vamos lá. Vou chamar de novo, porque é minha estreia aqui, gente. Vamos lá. Desafios do isolamento social. Chama! Marília está falando, chama! Espera aí, como é que eu chamo, gente? Aqui é aquela gaivotinha que a gente chama? Eu chamo pela gaivotinha? Como eu chamo aqui? Marília, talvez você peça para entrar, que tal? E aí eu te aceito. Você pede para entrar e eu te aceito? Eu acho que a pessoa pode... Aqui, peraí. Isso, vamos lá. Conecta, colaborando. Estamos aguardando. Pronto, entrou. Deixa eu tirar essa tela aqui que tá um reflexo na minha cara. Tá conectando aqui com ela, tá, gente? Tá rodando.
Saiu. Não está conseguindo entrar? Vai de novo. Oi, Marília. Oi, Mari, tudo bom? Demorei um pouquinho, mas aprendendo, né, esses desafios assim da quarentena. Eu não sabia que na hora que entra já tinha que aceitar o convite para Pois entrar. é, Aí eu saí, aí aprendemos alguém juntas. escreveu, sai e entra de novo. Aí eu saí e entrei de novo. Aprendemos juntas. Marília, não sei se você escutou a música tocando antes. Escutei. A gente meio tinha falado para Marília dessa música, primeiro porque eu estou assim fascinada atualmente pelo trabalho do Abu Janra, que foi apresentado pelo meu marido, reapresentado, e também porque eu acho que essa música fala do amor, né? E eu acho que a gente espera que todo mundo trabalhe com amor, mas com certeza, eu acho que nós que somos advogadas e advogados de família lidamos com amor e com o amor em nossas atividades profissionais. Sim. E seja nos casamentos, uniões estáveis, nos reconhecimentos de filiação, mas também com os conflitos familiares, né, que perpassam também pelo amor. Então, acho que justamente porque o amor é algo tão complexo e intenso, nós, advogadas colaborativas, escolhemos e propomos o caminho da resolução de conflito consensual, né? E eu acho que antes da gente passar para a pergunta, né, que é o tema da live, que são as práticas colaborativas, só para a gente ficar um pouco ligada no tempo, porque a ideia é a gente trabalhar esse 1 hora em 4 quadrantes, onde o primeiro seria justamente o novo, o fazer diferente. Então, Marília, eu te pergunto, o que são as práticas colaborativas? Bom, antes de eu responder a sua pergunta, eu vou me apresentar e te apresentar. Não, deixa eu te apresentar, eu pulei. Eu fiz um texto, menina, eu tô tão assim, vou fazer um texto aqui. Marília é uma advogada colaborativa, mediadora, diretora do IBPC, membro da Comissão de Diversidade e Inclusão, da qual também faço parte. Uma das características da Marília que me comove profundamente, e com a qual eu me identifico, é a sua emoção e a sua pulsão de vida. É uma mulher inteligente, curiosa, questionadora, tem gosto por novos caminhos. Eu conheci a Marília em 2018, ela foi uma das facilitadoras da minha capacitação em práticas colaborativas, junto com a Mônica Lobo, com a Mônica Gama e com a Maria Isabel Montenegro. E eu acho que a afinidade é algo que uma parte a gente explica, outra parte a gente não explica e não tem que explicar porque é sentimento. A Marília também vem das artes, das cênicas, dança, é mãe de 2 lindos rapazes, gosta de terra, planta, minhoca, compostagem e é uma das mulheres polvo que eu tanto admiro. Bem-vinda. Obrigada, querida. Muito obrigada. Bom, a Mariana é uma advogada colaborativa também, uma feminista, antifascista, antirracista, que eu admiro muitíssimo. É uma menina do dedo verde, cuida muito das plantas. E eu, ultimamente, descobri que perto, assim, junto com a Mariana, muda só as plantas mesmo. Porque a gente fala pra caramba, a gente troca ideias, mas ela tem um monte de mudas na casa dela. Deve ser para compensar, né, Mari? E a Mari é formada em violão clássico. E agora, na pandemia, ela tem até publicado aqui no Instagram, está se arriscando, se aventurando no baixo, junto com o Nilo, marido dela, músico, que também promove umas lives super bacanas com outros músicos. E ainda por cima, a Mariana faz bolos. Faz bolos para agradar Helena, sua filha, linda também, que segue os caminhos aí feministas e estudiosos da mãe. E Mariana é filha de Leila, que eu não poderia deixar de mencionar aqui também. Ainda não conheço muito a Helena, Leila eu conheço do trabalho, Mariana a gente se conhece aqui, mas eu já posso dizer que eu admiro muito e gosto muito das 3 gerações Barsted aí, apesar da Helena ficar usando esse Yang, ela é Barsted. E aí estamos aqui para esse papo e eu queria também agradecer o convite do Espaço Afluentes. Eu sou de São Paulo, então eu não conheço pessoalmente o espaço. Fiquei curiosíssima, porque eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, né? Uma proposta de um lugar de trabalho compartilhado
mas com outro ambiente, né? Um ambiente mais acolhedor, um ambiente que tem móveis que a gente se sinta na sala de casa, né? Não tem uma relação fria com o ambiente. E eu acho que isso foi bem bacana de ver, de conhecer, que oferece aula de meditação no final do dia. Então, né, você está lá trabalhando e você pode terminar o dia e ir lá meditar. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que são as práticas colaborativas, né? E que eu e a Mariana, a gente está nessa conversa porque a gente entende que as práticas colaborativas, elas são uma metodologia que a gente vai falar aqui, mas elas são muito mais, elas se espalham pelas nossas vidas, né? Então, acho que é isso. Agora, se quiser... Não, é porque quando a gente fala de práticas colaborativas, né, na verdade, eu acho que pode ser uma prática do nosso dia a dia, não apenas relacionada ao direito, né? No caso, nós estamos aqui para falar dela aplicada ao direito, mas então vamos lá, eu acho que muita gente aqui não conhece. Eu acho que você é uma pessoa maravilhosa para estar apresentando para esse público que está aqui hoje. As práticas colaborativas a gente pode sintetizar são um método de resolução consensual de conflitos interdisciplinar. E eu acho que o mais bacana das práticas foi ter trazido para o trabalho do advogado essa possibilidade de contar com o trabalho conjunto com principalmente um profissional da saúde mental, né, um psicólogo e uma pessoa da área de finanças, para trocar ideias juntos. As práticas colaborativas, então, são um processo de negociação onde os advogados firmam um termo de não litigância para estabelecer uma rede de segurança entre os participantes e os advogados para que a gente juntos possa criar opções, exercer a criatividade para pensar em como transformar esse conflito, né? Como fazer essa transição, como enfrentar um momento tormentoso que as pessoas estão vivendo. Eu posso dizer que as práticas colaborativas, elas também podem ser usadas preventivamente, né? Cada um com o seu advogado, cada um com o suporte de um profissional para fazer escolhas de como quer encaminhar uma questão que possa vir a acontecer ou, enfim, pensar numa resolução. Mas, normalmente, a gente usa mais, as pessoas chegam na gente quando elas estão passando pelo conflito mesmo, né? E aí é bacana, eu sempre costumo brincar que eu odeio aquela história de que advogado fala, eu sou um pouco psicólogo. Não, eu não sou nada psicóloga, eu sou advogada, né? Então, chega dessa história de exercício ilegal da profissão de psicólogo. A gente pode ter um psicólogo com a gente, e isso é muito bom, né? E aí a gente se abre a aprender novas linguagens, se abre a ter que ter noções e conceitos de outras áreas, e que é tudo muito enriquecedor, né? E eu acredito que eu sou uma pessoa curiosa e eu acho que para a vida é muito bom, faz muito bem. E Marília, quando você começou, depois que você... Como é que foi Você primeiro fez teatro, depois você fez direito, você fez ao mesmo tempo? E quando você começou a fazer direito, você já pensava no direito de família? Como é que foi? Não, primeiro eu fiz de teatro. Aí eu parei de fazer teatro. Na verdade, eu fiquei 1 ano fazendo teatro e fazendo faculdade de Direito, até que eu falei, não, eu quero fazer Direito, eu quero fazer essa mudança. E eu vou fazer um parênteses aqui para dizer que essa mudança também tem tudo a ver com uma questão de política pública, de perceber que era muito difícil viver de teatro no Brasil. Eu tinha feito um estágio no exterior e voltado para o Brasil e eu via, né, os amigos, os parceiros, as pessoas, e eu falava, gente, depende muito de sorte, não depende de ter um bom trabalho. Isso não só para teatro, dança, artes plásticas, música. Nós não temos política pública no Brasil e fazer arte é uma coisa que custa caro. O investimento é muito grande e retorno de bilheteria, que seria, né, que pagaria, é quase inviável, sem você ter um suporte estatal para isso. E é importante que se diga. Eu acredito muito da importância do apoio do Estado na questão não só da arte, como da educação e na saúde pública e acessível para todos. Enfim, fecha parênteses. Aí eu resolvi fazer direito mesmo. E quando eu entrei no direito, na verdade, a primeira coisa que me ocorria era fazer concurso para magistratura. Eu achava que podia ser muito legal. Eu achava que podia ser muito legal. Durante a faculdade eu fui vendo, não é nada legal, não acho bacana isso. Vamos achar outra coisa que eu quero fazer.
E aí eu fiz Não Mackenzie desmerecendo, em né, São Paulo. Marília? Não Não, desmerecendo quem escolhe não, esse maior caminho, mas não é realização. um caminho Não é o para meu, qualquer um, né? É, não é o meu exatamente. caminho, É. exatamente. E aí eu fiz a Universidade Mackenzie aqui em São Paulo, e o Mackenzie tem um juizado especial cível anexo à faculdade, né? Que é justamente onde a gente pode fazer estágio. E eu fui parar lá e eu me apaixonei por direito do consumidor. Mas lá eu percebi que eu gostava de trabalhar com pessoas. O imóvel, a casinha que a gente ficava do juizado especial cível é na Major Sertório, que é no centrão de São Paulo, e é uma rua à noite de muita prostituição e de travestis, porque ela é perto de uma praça grande, a Praça da Biblioteca Monteiro Lobato. É uma região muito bonita do centro, um pouco acabada. E ali eu descobri que eu gostava de atender as pessoas. Então era muito engraçado, porque vinham aquelas pessoas que hoje a gente consegue falar mais normalmente, né? Estou falando de 20 anos atrás. Você olhava claramente uma mulher na sua frente com um RG para entrar com uma ação contra o condomínio, contra a Sabesp, né, a companhia de água. E aí ficava aquela situação, e eu sempre chegava na pessoa e falava assim: oi, tudo bem, qual é o seu problema? Aí lá pelas tantas eu falava: como é que eu posso te chamar? Né? Sempre foi uma coisa minha de conversar com as pessoas. E aí eu passava a ser chamada por todos os outros colegas. Aparecia alguém difícil, aparecia aquela velhinha que queria sentar e contar a vida, além do caso dela, do problema. Chama a Marília, que a Marília atende. E aí eu falei: puxa, é verdade, eu gosto de trabalhar com gente. Então talvez direito do consumidor seja uma coisa bacana e tal. Eu não tive professores muito empolgantes na área de família no Mackenzie, devo dizer. Então não me chamava muita atenção. E aí, no último ano da faculdade, eu fui assistir uma palestra de duas mediadoras, que era uma dupla daqui de São Paulo, a Gisele Groeninga, psicanalista, e a Águida de Arruda Barbosa, advogada. E elas foram fazer uma palestra no Mackenzie e empolgaram um grupo de alunas, sempre a mulherada, né? Um grupo de alunas puxando. E a gente fez, então, a primeira câmara multidisciplinar de mediação do Mackenzie. Era um projeto da Faculdade de Psicologia, com a professora Corina Schnabel, e da Faculdade de Direito, a gente juntou para fazer. E era muito legal. E ali eu fui descobrindo na mediação que eu gostava de trabalhar com famílias. Então foi pela mediação que eu cheguei nas famílias. Só para te interromper um pouquinho, que você falou do consumidor, né? Talvez quando a gente entra na faculdade, a gente entra com essa ideia de justiça, né? Uma justiça muito limitada a um conceito. E talvez o direito do consumidor seja o primeiro momento que a gente se sinta exercitando esse conceito de justiça, né? E com a possibilidade de ter a sensação de estar defendendo alguém, né? Então é muito comum, até mesmo quem não se interessa pelo direito do consumidor, na faculdade de Direito, começar a trabalhar pelo direito do consumidor, né? É uma ideia de fazer justiça, né? A gente teve o Dia do Exatamente. Advogado essa semana, e eu estava vendo um vídeo de um escritório aqui de São Paulo que eu admiro muito o trabalho deles, né? Que é do Belisário dos Santos Júnior e do Rubens Naves. Eles fizeram um vídeo com os advogados do escritório falando. E eu achei engraçado que os mais novos falam muito eu gosto de ir atrás do que é, brigar pelo que é justo, né? E aí a gente abstrato, começa né? a trabalhar, a gente fala assim, tá, o que é justo para você? Né? O que é justo para mim? O que o outro entende como justo, né? Enfim. Talvez a gente saiba falar mais o que é injusto do que o que é justo, né? Porque o justo é muito mais subjetivo, e o injusto talvez seja num país de terceiro mundo, né, no estado atual do Brasil, talvez seja, né, uma visão mais fácil da gente, uma maneira mais racional e simples de entender o que é o injusto. Agora, o que é o justo. Mas aí você estava falando, então, da mediação, e aí, como é que foi chegando na família? Porque a mediação não necessariamente precisa ser só na área de família, né, Marília? Muita gente... Eu fui fazer formação em mediação, e logo depois... a Águida e a Gisele ofereciam uma formação em mediação de família interdisciplinar. E aí eu fui fazer a formação com elas, e aí eu me apaixonei. E aí, essas coincidências da vida. Aí eu conheci o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, do Adolfo Braga, e que tinha o curso de mediação de família com o Juan Carlos Vezula. Aí eu fui fazer, né? E é bom que se diga que nesse meio tempo todo, eu já fazia terapia, né? Eu já fazia análise.
Então você vai juntando as pecinhas aqui, falando, nossa, essas coisas, olha só como isso aqui tem a ver com isso daqui, né? Como esse fio, né, puxa esse outro aqui, como faz um outro desenho, uma linha que leva. E aí Como faz diferença isso, né? Assim, no seu olhar, na sua escuta e na sua... Aquilo que a gente estava falando essa semana, né? De você, no sentido desencaixar, no sentido de sair das caixinhas, de que as coisas são uma coisa só, né? Quer dizer, elas estão interconectadas. Você não pode trabalhar com uma família se você não tem uma mínima percepção, né? Do mecanismo de cada um lidar com aquela situação, né? Por que aqueles bloqueios e... Então, não conectar com outras áreas é quase impossível no direito de família, né? É verdade, é verdade. Mas desculpa, eu te interrompi. Você estava na sua linha de... Eu estava só falando isso. Aí eu fui fazer a mediação familiar e aí aconteceu de logo de eu estar terminando essa, né, formação, a gente faz até hoje, né, Mariana? A gente não para de estudar e fazer formação. Aliás, né, autoconhecimento é a ferramenta também ali de base para trabalhar com família. Mas aí foi aberto um curso de pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões, coordenado pela professora Gisele Ironaca, aqui em São Paulo. E eu fui da primeira turma dessa pós-graduação. Onde foi, Marília? Foi na Escola Paulista de Direito. Tá. E eu fui da primeira turma e foi muito bacana, porque era um programa muito... Eu não sei como está hoje, mas... Nossa, faz muitos anos já. Era vários professores que são advogados atuantes, que davam aula e a gente trocava ideias. Eu conheci promotoras, eu conheci gente de cartório, eu conheci gente que estava saindo da faculdade, gente que nunca tinha ouvido falar de mediação, gente que, como eu, já trabalhava, já tinha uma prática. Isso foi muito bacana. Isso me levou... Eu já era do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e aí me aproximei ainda mais do IBDFAM nesse momento da formação. E aí foi engraçado, Mariana, porque nesse momento eu me aproximei tanto da família e desse trabalho como advogada, que eu acabei me afastando um pouco da mediação, né? Eu trabalhei vários anos, 4, 5 anos, como mediadora judicial voluntária no Fórum Central de São Paulo, né? Eu sou um dinossauro, né? Eu fui do setor experimental de conciliação do Fórum João Mendes Júnior, quando abriu com 4 varas cíveis, que 4 juízes toparam deixar os casos irem para lá. E hoje a gente tem o Sejusques, que aquilo é o embrião do que a gente tem hoje, né? E aquilo foi muito legal. Mas me deu um desencanto depois de alguns anos, porque aí você começava a ver, cadê o investimento do judiciário na mediação? Né? E continua até hoje, né? Eu acho um absurdo. Mediador judicial é voluntário. Como é que você vai exigir, falando em formação, em reciclagem, em autoconhecimento, como é que você vai exigir isso da pessoa que está atendendo o público se você fala, você é voluntário, vem aqui os dias que você pode, né? Enfim. Mas aí, só para fechar o trajeto, eu me afastei um pouco da mediação, me dediquei bastante à área de família. E aí, em 2012, a Águida e a Gisele convidaram a minha, a Helena Mandelbaum e a Fernanda Tartucci para a gente estar junto com elas num curso oferecido pelo IBDFAM, de formação em mediação. E uma das pessoas que fez esse curso foi a Fernanda Paiva, e que naquele ano tinha ido para os Estados Unidos fazer a formação em práticas colaborativas, junto com a Tânia Almeida. Em 2012, né? Que você está falando. 2012. Em 2012, elas fizeram o curso de formação com o Odin Wilson lá. E aí já tinha o grupo de estudos aí no Rio, tinha o grupo de estudos do Adolfo aqui em São Paulo, das práticas. Eu achei aquilo interessante, mas enfim, os meus filhos estavam ainda pequenos, mas fiquei com o radar ligado. E aí, quando foi em 2014, veio a formação, foi oferecida aqui no Brasil. E aí eu falei, me achei, é esse o caminho que eu quero seguir, né? E Marília, é muito interessante esse tempo, né? Quer dizer, você ouviu lá em 2012, aquilo não te, de alguma maneira, não te tocou, e depois lá na frente te tocou, né? Talvez... e aí eu lembrei que aqui no Rio foi um pouco assim. A Andréia Wakigawa, querida, me falava das práticas colaborativas, mas assim, eu não...
é interessante assim, o momento que as coisas chegam para você, né? Às vezes elas estão ali, mas não é o seu momento. E Sim. talvez se você talvez tivesse captado ali naquele momento, talvez naquele momento aquilo não fosse algo que realmente fizesse sentido, né? Quer dizer, pode vir mais tarde, mas ele vem com uma carga de identificação, de compreensão, de afinidade, né, congruência com coisas que você está pensando. E super importante, né? Tem, E aí... Mário, só vou aproveitar para falar uma coisa que a Cláudia Roquette Pinto escreveu, né? Que essa é uma especialidade recente. sim. Ela é bem recente, Cláudia. Ela, na verdade, surgiu nos Estados Unidos na década de 90, na área de família. Nos anos 2000, ela foi ampliada para também atender a área civil e empresarial. E aqui no Brasil, a gente, né, veio oficialmente com o Instituto Brasileiro, a fundação do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, com a Olivia Fursi, com a Tânia Almeida, o Adolfo Braga, o Marcelo Rodante, que trouxeram os americanos aqui para fazer o primeiro treinamento em 2014 e ganharam o Prêmio Novare na categoria Advocacia com o projeto de práticas colaborativas. Então, é super novo, a gente não tem uma década ainda aqui. Né? E é interessante porque você falando, eu fiquei pensando agora como também nesse nosso campo, quer dizer, em todos, mas vamos focar aqui no nosso, a importância das instituições, né? Porque a gente fala muito das siglas, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, IBPC, IBDFAM, é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, no fundo, é muito importante a gente estar conectado, né? Porque, no fundo, a gente se fortalece, se alimenta com as cabeças diferentes, com as coisas que são trazidas, né? E aí também essa ideia de estar sempre estudando e trocando, né? A importância das comissões também, né? Dentro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem diversas... Eu não sei enumerar, Marília, você deve saber, são diversas comissões pensando coisas diferentes, né? E como isso é importante. Só para a gente, assim, um pouco focar, porque né, tem a questão do tempo, assim, eu acho que é legal quem está aqui escutando e é advogado ou conhece alguém, como é que a pessoa pode se capacitar como advogada colaborativa, Marília? O que é necessário para se intitular uma advogado colaborativo? Espera só um pouquinho, Mariana, que eu peguei... Caiu, né? Um pouquinho. Não, eu peguei um cabo aqui, deixa eu só... O celular resolveu reclamar que agora foi, que não estava carregando. Eu falei, não, pânico. Vamos lá. Qualquer pessoa... formada e pode ser até aluno de estudante, mas a ideia aqui para você ser um profissional colaborativo, você já tem que ter uma formação em nível superior na área do direito, da saúde mental, mais comumente os psicólogos, mas a gente também tem alguns assistentes sociais, e da área de finanças, da administração de empresas, economia, contabilidade. Né? E a capacitação é um treinamento que a gente faz para mostrar a metodologia. Né? Então, o começo com a assinatura de um termo de participação e de não litigância, em que a gente se compromete a negociar com transparência, né, com boa-fé, e se não chegar a um acordo, esses profissionais não vão mais poder trabalhar para as pessoas envolvidas nesse conflito. Então, a gente vai ensinando essa metodologia de reuniões, porque o cliente ele passa a ser protagonista desse processo. Isso que é o bonito, né? A história da vida dele, então ele vai estar junto com a gente escrevendo os próximos capítulos dessa história. A gente parte dessa perspectiva. Só que você não vai jogar o cara no meio da arena. Não, o advogado prepara o seu cliente, estuda junto com ele, e aí se precisa do suporte do profissional da saúde mental, vai ter esse profissional junto para a gente explorar as questões subjetivas, né? O exemplo clássico do divórcio, as pessoas estão, o mais comum, as pessoas estão em momentos diferentes na hora que elas se divorciam, né? Alguém estava ali já trabalhando aquele divórcio na cabeça e uma hora chega e fala para o outro, acabou, quero me divorciar. E o outro, muitas vezes, não tinha noção disso e né, acabou de saber. Então, começa a viver o luto e o outro já está vivendo. Então, enquanto um está realizando o que está acontecendo, o outro já está pensando em como é que vai ser a casa nova, né? E aí você tem que equalizar esses tempos. E esse é outro trabalho que eu acho que não é dos meios consensuais, que eu adoro, por isso que eu adoro, porque a gente tem um respeito pelo Cronos e pelo Kairos, né? Então tem o tempo cronológico, que eu tenho que respeitar, que nem aqui,
a live dura 1 hora, a gente vai conversar algumas coisas, umas a gente vai encurtar, outras a gente vai alongar porque tá legal, né? Mas tem a ideia do kairos, que é o tempo interno de cada um. Às vezes o fio da conversa me leva para outro lugar e eu tenho que explorar isso. E nós, como profissionais, numa equipe profissional integrada, conseguimos perceber como essas pessoas estão lidando com isso. Né? Nesse casal que eu dei como exemplo, desse desequilíbrio de momentos, a pessoa que pediu, né, o divórcio, ou que já estava saindo do casamento, é a pessoa que você vai trabalhar no sentido de calma. Me dá um tempo para outra pessoa, né? Eu estou conversando com ela, estamos trabalhando propostas aqui, mas não se apressa, não vai sair assinando o acordo de divórcio. Eu quero assinar o acordo de divórcio em 2 semanas. Opa, não é assim que funciona, né? E com a outra você vai falar, nós vamos respeitar teu tempo, mas não vamos perder de vista que nós temos o outro aqui envolvido também. Aí você falou, eu pensei na linguagem, né? A gente tem estudado bastante essa história da linguagem. Mas aí falando de linguagem que pode ir para vários lados, tirar essa expressão, né, Marília, aqui no direito, né, junto com os estereótipos do ex-adverso, né? O outro advogado é seu inimigo, né? A gente não se usa mais isso, a gente não usa isso. E a outra ideia, que quer dizer, você trouxe assim, um parêntese na sua história, é que é muito comum a gente escutar assim, ela não queria se divorciar, ele não queria se divorciar. Né? E eu acho isso muito interessante porque eu penso que, no fundo, quando se chega no momento do divórcio, de alguma maneira, as duas pessoas quiseram. Talvez uma tenha racionalizado e conseguido verbalizar algo que talvez a outra pessoa que se pega desprevenida, entre aspas, né, não entendeu que era aquele momento. Então é algo muito comum, né? E é muito interessante, nós que trabalhamos com família, como a gente escuta muitas histórias muito parecidas, né? Independentemente, quer dizer, dentro das suas individualidades, muitas histórias e caminhos que a princípio, tipo assim, já ouvi essa história antes, e parece a história daquela outra cliente e tal. Então, isso é interessante, porque no fundo a gente vive dentro de uma cultura e que é impossível também a gente se desconstruir de toda ela, né? E nesse pensamento do diferente, né? Porque é um exercício difícil, né? O amor é difícil. O amor é difícil. O amor é difícil. Eu me lembrei que você estava falando, Maria, eu me lembrei de 2 coisas aqui, né? Uma é que é por isso que é tão bacana você ter o suporte do psicólogo do teu lado, porque ele vai te ajudar a trabalhar a autoimplicação, né? Então, quando você está ali, digamos, e a gente, advogado, a gente está ali para defender, sim, o interesse do meu cliente, só que numa perspectiva do sistema familiar, ou do sistema da empresa, ou da relação que se estabeleceu cível, pode ser uma cobrança de condomínio, pode ser, enfim. Mas a gente não tem... o grande diferencial do advogado colaborativo é esse, é a visão sistêmica, né? No sentido de que as coisas se interrelacionam e se conectam. Então, isso é muito importante. Mas aí, tendo o espaço da subjetividade para trabalhar essa autoimplicação, né? Não permitir o carrasco e a vítima, falar, vamos trabalhar que as coisas acontecem simultaneamente, né? Isso é muito bacana. E aí, da perspectiva da história, desculpa, só uma outra coisa. Não. É porque a questão da sustentabilidade também eu acho muito interessante, né? Quer dizer, aquela decisão ali que ela se sustente, não seja daqui a ano que vem, vamos lá fazer uma revisão de alimentos, porque foi feita uma coisa que, né, nenhum dos dois, no fundo, se comprometeu naquele processo, né? E aí vai ficar, né, sempre de alguma maneira, e que tem implicações também, porque no fundo é uma necessidade ainda do contato, né? O litígio, de alguma maneira, promove isso, né? Também. O tal prolongamento do gozo que Lacan Exatamente. fala, né? Exatamente. É isso. E aí a gente, como advogado, a gente tem hoje, né? Eu acho que esse novo advogado, que para mim tem que ser o advogado, mas ele tem que ter essa noção e de não permitir que o cliente entre nessa viagem, ou pelo menos não ser cúmplice do cliente. Sabe? Ser uma pessoa que trabalhe o cliente para sair desse momento. Agora, Mariana, da mesma forma como a gente está falando que cada um tem o seu caminho, né? É muito importante a gente dizer também que esse é um caminho que eu acho tão bacana que eu não trabalho de outra forma. Eu só trabalho com resolução consensual de conflitos hoje, né? Negociando, mediando ou colaborando, mas eu não trabalho, não entro com processos contra, em face de. Agora,
enfim, mas não é para todo mundo, nem para o profissional Exatamente. e nem para o cliente. Tem momento que o cliente não tem estrutura ou não tem o desejo. E ele precisa de um Exatamente. advogado que fale por ele e que Aham. convença o juiz de que ele está certo. E está tudo bem. E tá Exatamente. tudo bem. Quer dizer, você não trabalha mais em ações litigiosas, mas isso não impede que uma advogada colaborativa também faça trabalho. Quer dizer, a tendência ela cada vez menos ir para esse lado, né? Mas de fato aquilo que você falou, né? Nem todo mundo se encaixa, né? Nem todo cliente se encaixa nas práticas, né? Sim. Não escolhe aquele item, aquele menu da vida, né? De decisões, né? Não, e eu acho super bacana, Mariana, que desculpa te interromper de novo. Eu Não, fico aqui imagina. para poder perguntar. Olha aqui, não precisa, vamos parar de falar desculpas, porque no fundo a gente tem uma hora e a gente fica querendo falar um bando de coisa, então vamos lá. Mas temos várias colegas, né, nossas, dos grupos de estudo, que são formadas, advogadas colaborativas, que admiram, que gostam, mas que elas, na formação delas, elas gostam de litigar também. Elas entendem como. E eu adoro, porque imagina o que seria daquele cliente se não tivesse o suporte de uma boa profissional. O diferencial dessas profissionais. Falando mulher, porque a maioria é mulher mesmo. Mas, enfim, desses profissionais, é saber não entrar numa briga à toa. O diferencial é poder que senta com o cliente e oferece o cardápio. Olha, Exatamente. você tem muitos jeitos, como disse a Cora Coralina, né? Você não pode impedir que o problema entre pela porta, mas você também não precisa oferecer a cadeira para ele sentar. Exatamente. Né? Então, Não, a analogia do cardápio eu acho maravilhosa, porque acho fácil para você explicar. Né? Existe um cardápio de formas de resolução de conflito não litigiosas. Qual que melhor você se encaixa? Né? Procure uma profissional nesse sentido. Lá no escritório nós atuamos, temos poucos processos litigiosos, cada vez menos, mas é isso, assim, eu acho que cada um se entende dentro da advocacia. Acho que o importante é a gente estar sempre conectada, né, com a nossa ética interna e o código de ética dos advogados. E isso, vamos nos procurando. Agora, Marília, então vamos falar um pouco só nas práticas colaborativas. A gente aqui está falando muito na área de família, né? Mas as práticas colaborativas não são aplicadas apenas no campo do direito de família. Exato. Então... E, aliás, eu não estou conseguindo ler o nome, mas o comentário é que trabalho de mediação é feito entre irmãos também. É feito entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos, entre sócios. O trabalho de mediação é feito entre quaisquer pessoas que queiram sentar para conversar. Inclusive, está entrando aqui uma pergunta de uma pessoa muito suspeita, que é sobre violência doméstica. E eu, Marília, não atuo com caso de violência doméstica, porque eu não tenho formação para isso. E eu entendo que para você ser um mediador que atua na área da violência doméstica, você tem que ter uma formação. Agora, a gente tem trabalhos muito bacanas de mediação nesta área, mas que tem toda uma preparação e um aparato, porque ali você não é figurativo, né? O fato de você ter um agressor e uma vítima é real. Então, você tem uma preparação para poder fazer isso. A gente tem a Célia... Nossa, me fugiu o sobrenome da Célia. Caiube. Não, a Zaparoli. A Célia Zaparoli coordena no Fórum de Santana, aqui em São Paulo, junto com o pessoal da vara de atendimento à violência contra a mulher, junto às varas de família, um trabalho sensacional de preparação para atuação nesses casos de mediação e violência doméstica. Aliás, aqui na nossa live está a doutora Caterine Jataí, que é a juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar aqui da capital. Juíza fantástica, muito estudiosa, admiro muito o trabalho dela. Eu acho até que essa live sobre violência doméstica e práticas colaborativas é uma live específica, né? Porque é muito controverso esse tema, porque tem a Lei Maria da Penha, a Lei 9.099, que impede a transação, blá, blá, blá. Acho que é um tema assim, sério, que acho que a gente podia até propor uma live em algum espaço, não sei se seria aqui na Fluentes, se for, é um tema bem controverso e é interessante até a gente falar, porque, de fato, né, Marília, a gente está tendo um momento gigantesco durante a pandemia de violência doméstica e feminicídio, né?
e de violência contra crianças, contra idosos, então é uma coisa que temos que falar sobre isso. Sim. E vem cá, e quantas advogadas colaborativas já temos no Brasil, mais ou menos? Em gênero, eu não sei responder, Mariana, mas nós somos... Não, advogados. Eu, Gênero total. Eu sou diretora do Instituto, mas eu também não sei todos os números estão de cor. A gente tem 1.056 profissionais capacitados. Capacitados. Eu diria que desses 1.056, 700 são advogados, 200 são profissionais da saúde mental, e 250 profissionais da saúde mental e 50 da área de finanças. Finanças venham para finanças, as práticas a colaborativas. gente precisa de mais financeiros com a gente. E é um campo bem interessante, né? De atuação também. Marília, não sei o tempo. Eu ia sugerir que a gente pulasse para o segundo quadrante. Bora. Eu uso o relógio, não sei que horas são. Acho que a gente já fez o 1 e o 2, hein? Aqui. Já falou 1 e 2, tá bom. Hein? Não, mas porque eu acho que o que tu trouxe na nossa vida, né? No fundo, o que as práticas, de alguma maneira, se refletem, como elas se refletem na nossa vida fora da nossa atividade profissional, né? Que seria um quadrante da experiência, cada história é uma história, né? Como isso nos afeta. Talvez a gente possa, agora no próximo, não sei, que horas são? 20 para as 8. Isso, vamos correr. Então, eu acho que uma outra proposta seria essa interessante interseção que você já falou, do direito, que é um tema de interesse bastante para a gente, né? Do direito da psicanálise e da arte, né? E aí, essa semana a gente conversando, você falou que uma coisa muito interessante e curiosa como tem muitos advogados e advogados colaborativos, onde o direito é uma segunda formação, né? E a gente se questionou assim, engraçado, curioso, né? Por que será? Né? E aí a gente fez um pouco aquela analogia com aquela escultura do Dalí, das gavetinhas, quer dizer, para mim é uma escultura muito marcante daquela... Depois a Marília falou até que é um quadro, que é aquela escultura daquela mulher deitada, lânguida, com várias gavetinhas, né? Semi-abertas, outras fechadas. Eu acho aquela imagem, para mim, muito interessante, porque, no fundo, a gente vai amadurecendo, vai criando essas gavetinhas e vai compartimentalizando as coisas como se elas não tivessem conexão umas com as outras, né? E a ideia que a gente pensa do bebê, né? Que é uma coisa só, que não tem gavetinha e tudo. E eu acho que as mulheres também, em relação à cultura, né? Vão criando muito mais gavetas do que os homens. Eu acredito nisso e acho que isso é um reflexo da cultura. E aí, como eu falei para você ontem, a gente usa a ideia da gaveta para ilustrar, mas vamos lembrar que, na verdade, é uma gaveta de calcinhas bagunçadas. Né? A gente não quer gaveta nenhuma, a gente quer um negócio... Gaveta, a gente quer tudo junto e misturado. Né? E que saudade da aglomeração. Exatamente. Por que, né, compartimentalizar, né? São tantas coisas, tantas ofertas que a vida nos dá, né? E Marília, e vamos falar um pouco então dos grupos de estudo, quer dizer, de repente tem advogadas aqui que ainda não são advogadas colaborativas, mas querem se interessar. Então acho que é interessante a gente falar, não sei, em São Paulo, aqui no Rio, tem vários grupos de estudo, tem um grupo de estudo maravilhoso da Lívia Caetano, na OAB-RJ, que é aberto, inclusive, para quem ainda não é capacitado, né? Tem um grupo de trabalho que você precisa ser capacitado. Em breve vai estar no site do Práticas, dá licença aqui o comercial, práticascolaborativas.com.br. E só não é um comercial porque o Instituto é todo feito de gente voluntária. Nós somos o Instituto Sem Fins Lucrativos, com o objetivo da difusão da cultura da paz, né? E da promoção dos meios consensuais de resolução de conflitos. Então, no práticascolaborativas.com.br, a gente vai ter em breve uma lista com todos os grupos de estudos. E a gente está espalhado no Brasil todo. E hoje em dia está muito fácil. Você participa do que você quiser. Porque se você quiser conhecer a Rede Colabora Nordeste, está no Zoom. Se você quiser conhecer o pessoal da OAB do Rio de Janeiro, está no Zoom. Se você quiser conhecer o pessoal do Rio Grande do Sul, está no Zoom. Uhum. E se quiser saber mesmo e descobrir onde está, os links e tudo, tem aqui no Instagram, o nosso @práticas colaborativas, que a gente publica a programação dos grupos, e a maioria dos grupos são abertos. Os grupos fechados, como você começou a falar, são os poucos
que trabalham quase como se fosse um grupo de supervisão, que é o que a gente chama de grupo de trabalho, onde a gente trabalha sobre casos concretos. Mas esses a gente nem anuncia, na verdade, porque esses são fechados mesmo para a rede de profissionais que já está trabalhando junto. Esse, inclusive, não ele é para quem está trabalhando no mesmo lugar, atendendo a família. Estão perguntando aqui do site. Ou a comercial. Estão perguntando aqui nos comentários, Marília, qual site, né? É o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, né? Mas o IBPC. É práticascolaborativas.com.br. E lá nesse site, todo mundo pode ter acesso às advogadas e advogados colaborativos em cada estado. Então, se você está interessado, você pode ter um mini currículo lá na página do IBPC. Eu acho bem interessante. E os que estão interessados em participar, tem a transmissão no YouTube toda quarta-feira às 7 horas da noite também, né? Sim, a gente tem feito os webinários. A gente tem um canal no YouTube, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, né? Se inscrevam. Tem vídeos, tem animação curtinha contando como funcionam as práticas colaborativas. Tem vídeos de outros países que também têm as práticas colaborativas. A gente tem vídeo espanhol falando das práticas colaborativas na área civil empresarial. Vídeo francês falando também. A gente tem vídeo norte-americano contando um pouquinho na prática como é que se dá um procedimento colaborativo. O nosso canal é didático, ele é bem bacana. Que legal. Isso é muito bom para as pessoas. E agora tem os webinários todos, quer dizer, você pode conhecer a cara das pessoas que fazem o Instituto. A primeira temporada foram as comissões e nós estamos agora na temporada dos convidados. Então, pessoas que têm assuntos que se relacionam às práticas, a gente está trazendo para conversar com a gente. E estão todos lá na playlist do YouTube do IBPC, né? Então todo mundo pode ter acesso. Perfeito. Aliás, eu vi que está aqui também super ativa nos comentários a Carol. Nossa querida diretora operacional, Carolina Morche. E também coordenadora, diretora da Comissão de Diversidade e Inclusão, que é uma comissão super nova, que a gente faz parte. O que eu ia passar agora, assim, um pouquinho, não é mudando de assunto, que é tudo o mesmo assunto, que seria o que a gente chama do quarto quadrante, né? Sim. Estar aqui, como queremos estar aqui. E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com a composteira, a minhoca, as plantas, a vida, o tempo, né? Que é como a gente está aqui, quer dizer, nós estamos falando das nossas profissões, das nossas atividades, do nosso amor, né? Pelo trabalho que a gente faz. Somos privilegiados, talvez nem todo mundo tenha essa possibilidade. Mas acho interessante a gente, um pouco, acho que tem mais uns 10 minutos, a gente falar um pouco o que nós somos além disso, né, Marília? Quer dizer, isso é uma parte da gente e a gente é tudo, e isso está dentro desse todo, e a gente também não é só isso. Então, um pouco a visão da vida como essa... que eu acho que você é uma pessoa muito curiosa e questionadora e que para pensar. Eu gostei pra caramba. Você me mandou um e-mail depois que eu te mandei um artigo para ler, você leu, você pensou em coisas ali que a gente estava questionando, né, muito assim, né, sobre a questão da desigualdade de gênero no Brasil e como nós, como advogadas, com esse pensamento, é um desafio para nós pensarmos nisso dentro de uma ideia de igualdade, né? Porque, de fato, a gente, no Brasil, a gente tem a igualdade que está lá na Constituição, que a gente chama, nós advogados, de igualdade formal, mas, de fato, a igualdade substancial está muito longe, né? Então, é uma mistura um pouco, porque, no fundo, eu acho que é importante a gente falar. Nós não somos só... essas profissionais do direito, né? Nós temos vários outros interesses. E aí eu vi uma live sua muito interessante sobre seu engajamento nas questões comunitárias, né? Seja na escola dos seus filhos, seja no bairro onde você mora, e de alguma maneira isso não deixa de ser uma ação política. De novo, quando fala de política, a gente está muitas pessoas associam isso às questões partidárias, mas no fundo é o nosso papel como cidadã, né? Agentes de transformação. Então, só fala um pouquinho, assim, como você está vendo esse momento, e talvez até agora na pandemia, isolada em casa, né? Podendo
de novo, nós somos privilegiadas de podermos estar em casa numa situação mais confortável e perto dos nossos filhos e trabalhando por computador, com internet bem servida e tal. E eu acho que esse momento trouxe muitos questionamentos sobre a nosso jeito, como a gente quer levar a nossa vida, né? O que a gente... Uma coisa que eu comecei a responder e parei, eu vi que rolou aqui nas perguntas, o Instituto de Práticas Colaborativas oferece um treinamento para quem quer ser profissional colaborativo. E normalmente ele é um treinamento ao vivo e agora a gente está formatando ele para ele ser online. Em breve vocês terão notícias, sigam-nos aqui no Instagram. A gente está no LinkedIn, onde a gente publica artigos também. Enfim, nós estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, e a gente vai dar notícias para quem quiser fazer a formação em práticas colaborativas online, agora no segundo semestre vai sair. Que bom, que bom. Várias pessoas me perguntaram isso. Como é que vai ser a capacitação esse ano? A gente está ano? terminando de formatar, tá ficando bonito. A gente segue o Instituto Internacional, né, Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, e aí a gente está trabalhando alinhados com eles essa mudança para o online nesse momento de pandemia. Recado para Flávia Oliveira e Jorge Belo, que estão na live. Capacitações esse ano online. Exatamente, não percam. Não perca. Agora, desse momento atual, Mari, são várias coisas. Eu entendo que o estar na vida é um estar político. E assim como eu te apresentei, né, como a filha da Leila, eu sou a neta do Diego, da Iula e do Gastão. Né? Meu avô Diego foi vereador pela cidade de São Vicente, aqui no estado de São Paulo, quando o trabalho do vereador era feito à noite, porque ele era voluntário, na década de 50, né? Então, é uma coisa que vem, que vai sendo cultivado, né? A minha mãe foi professora de escola pública a vida inteira. Minha mãe sempre acreditou na educação universal e acessível para todos, né? Meu pai foi professor universitário e é ator. Então, também daí que vem o teatro também na minha vida, né? E foi fundador do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Brasil. Que legal, Marília. Eu entendo a minha vida como atuação, como estar no mundo, você estar conectado numa atuação conjunta e pensar numa vida em comunidade, né? Você está junto com o outro. Para mim, isso faz parte, né? E eu procuro levar isso, inclusive quando eu estou dando aula, né, na aula de pós-graduação, ou mesmo nas capacitações em práticas colaborativas, essa ideia de que cada um de nós é multiplicador. Então, uma delícia estar aqui vendo gente que eu não conheço, conhecendo virtualmente o pessoal do Espaço Afluentes, porque só da gente estar falando aqui, eles já sabem que existe uma outra forma de resolver conflitos e que quando isso acontecer, puxa, lembra que a gente ouviu falar disso? Então tem outro jeito de resolver as coisas, né? E eu acho muito importante. Eu, na minha vida, escolhi... o ativismo foi me escolhendo, né? Com essa história de bairro, eu caí num bairro que tem um trabalho muito bacana dos vizinhos, da comunidade, numa escola dos meus filhos, que também tem um trabalho que valoriza isso, e uma sorte de encontrar um grupo de mães e um pai. Hoje são mais pais, tem mais homens também. É muito bacana quando a gente desenvolveu a ideia da troca solidária, de reuso, de reaproveitamento de material, de livro, de uniforme, né? E agora, mais recentemente, eu estou engajada numa batalha mais recente, que é a reabertura de um hospital público aqui de São Paulo, que é o Hospital Sorocabana, que, enfim, aqueles imbrólios de prefeitura e Estado e essas questões. E eu entrei com essa proposta junto com... Né, e a sociedade... Eu entrei, né, pelo comitê da sociedade civil, que é falar, gente, vamos juntar os atores interessados em resolver o problema e vamos tentar sentar e fazer um acordo, né? Porque se a população quer o hospital aberto, se a prefeitura quer o hospital aberto, se o Estado quer o hospital aberto, não está entendendo por que esse hospital não está aberto, né? E lógico que a gente entende, porque aí tem outros interesses, enfim. Mas, independente dessa questão, Maria, eu entendo que é isso. A gente tem que se posicionar no mundo
E eu acho que cada um de nós, no seu espaço, no seu quadrado, no que gosta de fazer, no que pode fazer, no que tem desejo de fazer, faz a diferença no mundo, né? E você escreveu aqui, né, as desconstruções e as construções, e esse tema da diversidade, que nos é tão caro, né, juntas. E eu vinha conversando no carro, eu precisei levar meu filho ao dentista, estávamos eu e Bento conversando no carro, tinha lido textos que a gente vem trocando, e estava trocando umas ideias com ele também. E eu falei, eu sou uma racista em desconstrução. E é muito difícil a gente que trabalha com tolerância, com democracia, se olhar no espelho e falar, né? Mas, por outro lado, é tão bacana a gente poder reconhecer que eu faço parte de uma cultura também. Que eu fui criada nessa cultura, né? Uhum. Que eu tô... enfim, que a gente foi educado nisso, que são 500 anos de história. Então é isso, poder se reconhecer, assim como o meu marido, há anos atrás já, ele fala, né? Eu sou um machista em recuperação. Agora eu acho que o termo mais adequado, eu sou um machista em desconstrução. Que é entender, sim, eu tenho esses elementos dentro de mim, mas eu posso usar esses elementos para ficar atento e para criar outras coisas, né? Exatamente. E para mim essa criação toda faz sentido assim como nós estamos aqui, né? No juntos. Juntos fazendo a diferença não é só uma hashtag, né? É um jeito de ver a vida. E que eu acredito. Não, e como isso, né, Marília? Você começou a falar da antifascista, antirracista, feminista, no caso também. Como a gente se apropriar disso dentro de tudo que você falou e, de alguma maneira, a gente se apresentando assim, a gente coloca pessoas que acham que isso não existe no Brasil, né? Que acham que não existe racismo, que não existe homofobia, que não existe sexismo, né? Que não existe tanta coisa, né? Tem gente que não se questiona. Talvez ela te admire e fale, quando você fala, eu sou uma advogada antirracista, pô, mas eu admiro, sabe, sei lá, será que a gente não consegue mexer na cabeça de algumas pessoas? Eu acredito, Marília, acho que principalmente agora a gente tem que ter esperança, né? Porque que as coisas vão melhorar, a gente tem que acreditar, né, nas coisas, nos impossíveis como uma pequena possibilidade de realmente acontecerem, porque senão eu não consigo não ser assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esperança, porque esse é o motor do nosso agir, né? E do nosso agir político também. Mari, eu tô achando que essa live vai cair daqui a pouco. E aí, ou cair a gente volta, ou a gente tem que começar a dar tchau. Não, eu acho que vai ficar gravado lá, qualquer coisa as pessoas perguntam. Se quiserem, a gente faz um número 2. Adorei conversar com você, foi muito bom. Muito bom a minha estreia aqui como entrevistadora. Nunca tinha feito esse papel e você é uma entrevistada maravilhosa de conversar. Tá? Um grande carinho por você, Marília. Peraí, eu vou aproveitar os 2 últimos minutos aqui para falar também do prazer de conversar contigo, que foi muito legal, do prazer de receber esse teu convite e do Espaço Afluentes ter aberto esse espaço para gente, que foi muito, muito bacana, de gente diferente poder escutar isso também, né? E, enfim, lá no começo você estava falando das possibilidades, né, do trabalho, o amor e tal. E eu acho que o bacana também é isso, né, Mariana? A gente descobrir que a gente trabalha com os amores possíveis, mas a gente segue desejando o impossível. Exatamente, exatamente. Né? Como horizonte, a utopia está lá. Exatamente. Olha, eu separei aqui do Abu numa música dele chamada Espelho do Tempo. Não existimos apenas dentro do universo. É o próprio universo que existe dentro de nós. Um beijo com carinho para todas as pessoas que estão assistindo, a Mari, a Cláudia, pela generosidade. E um especial para você, Marília. Foi muito bom. Estamos aqui, seguimos, né? Estou aqui no @ Conectando e Colaborando. Mari no Barsted Mariana. Seguimos conversando. Vai ser um prazer. Obrigada. Então tá, querida. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.